Prezados amigos, companheiros de Valdo Barreto, quero neste momento enfatizar o que o nosso país, principalmente o nosso estado de Pernambuco, atravessa diante dessa pandemia. É claro que uma pandemia anunciada desde novembro de 2019, quando produzido pela China, o Covid-19 trouxe ali consequências. E se fosse por isolamento social, como se tem muito falado, a pandemia não teria chegado em todos os países do mundo, porque em todos os continentes, por isso que é declarado a pandemia, né? Quando ela é declarada em todos os continentes, e aí tivemos essa avassalação de vidas em todos os continentes da Terra. Lembrando que a China deveria ser processada sim, né? Porque além de ter negado os fatos, inclusive o próprio médico que foi um dos iniciantes em descobrir a Covid-19, ele precisou assinar um termo em declarar que seria tudo mentira o que ele estava anunciando, né? E vemos aí agora a deficiência porque os políticos do Brasil não queriam perder o carnaval, né? Observem que os estados com mais agravância de mortes pela Covid-19 são exatamente os estados em que tiveram carnavais, onde os carnavais são muito frequentes, né? Durante o mês de fevereiro. Se tivesse que haver intervenção, ou lockdown, como eles tantos dizem, que isso traz um prejuízo também para a população, porque as pessoas adoecem dentro das suas próprias casas, né? Então, vamos enfatizar que esse vírus chinês produzido pela China foi realmente para degradar a economia mundial. Lembrando que esta pandemia declarada poderia ter sido freada antes mesmo de começar o carnaval, mas deixaram, e já há provas contundentes, inclusive aqui em Pernambuco, que o primeiro paciente foi infectado mesmo antes de acontecer aquele caso do navio ali no porto do Recife. Vocês, inclusive vários especialistas já declararam e conhecem do assunto, que o vírus ele penetra no corpo através das vias aéreas, né, principalmente a respiratória, boca, nariz e olhos, porque ele precisa se locomover a partir da secreção dessa respiração desses órgãos, né? E enfatizando isso, o vírus ele demora 7 dias para poder ele provocar as deficiências do corpo humano, que são vários sintomas, né? Além da febre, ausência do olfato e outras consequências, como eu já mostrei em outro vídeo, que o vírus traz também consequências cerebrais, né? Está provado por pesquisas médicas, mas o que nós queremos dizer é que 14 dias depois, se alguém está fazendo algum exame para detectar o vírus da Covid-19, não pense que ele vai ser detectado rapidamente, até porque ele demora 14 dias para se proliferar e dar o seu diagnóstico concreto. Então, tem aqui a primeira e a segunda amostragem desse exame, né? Se alguém está fazendo o exame e está sendo detectado automaticamente, é porque ele já está com sintomas há mais de 10 dias. Mas o que eu quero enfatizar é que, lembra de 2014, quando foi, né, propagada toda aquela campanha das Olimpíadas do Brasil, né, onde o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Isso ficou notório em toda a história, ninguém vai esquecer, mas eu queria trazer o 7-1 do Covid, o Covid da China, sobre o 7-1 contra a saúde brasileira. Lembram que em 2014, em vez de priorizar hospitais, as verbas públicas elas foram custeadas para construir arenas. Observe que os estados que estão tendo maior mortandade, isso, claro que os fatos, o vírus existe, mas também as pessoas que morrem de doença do coração ou doença de tuberculose está sendo diagnosticado, ou seja, no seu laudo, no óbito, é colocado como Covid. A segunda tese aqui é que as verbas federais elas foram desviadas da saúde, né? Todos sabem que a saúde tem um percentual, inclusive no artigo do capítulo 2 da Constituição Federal, artigo 6º, diz que é um direito social
Todo brasileiro ele tem direito à educação, tem direito ao trabalho, tem direito à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade, à infância e assistência dos desamparados na forma da Constituição. Então, a saúde é uma coisa pública, mas os governantes têm feito coisas aberrantes para o nosso entendimento. Então, as verbas, o segundo ponto, os 2-0 do Covid é que as verbas federais foram desviadas da saúde. Isso é notório. O terceiro quesito é quantos hospitais foram construídos de 2014 até o ano 2020 no seu estado, na sua cidade, né? Em quarto lugar, os governadores e prefeitos têm informado quanto é gasto mensalmente com a saúde, porque o recurso federal ele chega, ele vem do Ministério da Saúde. Mas esses valores são aplicados corretamente, ou seja, integralmente na saúde. Quinto quesito, antes da pandemia, os hospitais já estavam em colapso. Todos sabem, quem tem parentes que precisou de ser socorrido a um hospital, macas em fila dos hospitais, nos corredores dos hospitais, cirurgias para serem realizadas a partir de 3 a 6 meses para fazer uma cirurgia nesse sistema do SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo, né? E nós somos gratos a Deus por isso, mas nós temos nesse quinto quesito que os hospitais já estavam em colapso antes mesmo da pandemia. Em sexto quesito, os governadores e prefeitos das cidades declaram que 98% dos leitos e de UTI estão ocupadas, né? Então, interessante que esses 89%, 98% que eles dizem, isso, quantos leitos são? Quantas UTIs são? Quantas UTIs existem no seu município? Quantas UTIs existem no seu estado? Você sabe disso? Bem, vamos fazer uma conta bem rapidinha, que eu estou aqui no estado de Pernambuco. Como o sétimo quesito, eu queria fazer esse levantamento. Em Pernambuco tem cerca de 8 milhões e meio de habitantes, né? Se fosse 10%, já que é empregado um percentual, né, dos recursos federais, eles são designados para a saúde, vamos fazer uma cobrança rápida. Se 10% de 8 milhões e meio daria 850 mil UTIs. Vamos reduzir um pouco mais? Vamos para 1% da população? Então, 1% da população com direito a UTI seriam cerca de 85 mil UTIs no estado de Pernambuco. Eu pergunto para você, quantas UTIs tem no seu município? Quantas UTIs tem no seu estado? Então, esse desvio de verba, essa corrupção, ele traz essa mortandade. Não é somente de 2014 para cá. Há muito tempo que, em vez de investir na saúde, a saúde dos brasileiros tem sido tratada de forma degradante. Mas o meu eu falei que os sete da Covid contra 1 do Brasil, eu quero deixar os meus parabéns, esse aos profissionais da saúde que têm se doado, dado a sua vida para salvar as pessoas infectadas da Covid-19, o vírus provocado pela China. Fica aqui a nossa ressalva dos 7-1. 7 da Covid contra a 1 da saúde do Brasil. Vamos cobrar mais dos governantes, né? E fazer com que eles façam o papel de prestadores de contas da sociedade. Enquanto as pessoas estão morrendo, eles estão mandando as pessoas ficarem em casa e gastando o dinheiro da saúde com outros tipos de obras que não recaem sobre a saúde. Você já se perguntou quanto que foi enviado do governo federal para os municípios e quanto está sendo destinado à saúde? Fica aqui a nossa questão. 7 para o Covid, 1 para a saúde do Brasil. Edivaldo Barreto.